Fala galera que está acompanhando a resolução da UMESP 2017 aí com a gente, do Vai na Boa. Questão 24 da segunda fase de 2017, ele dava esse cone todo desenhadinho para você. Dava que a geratriz é 12, o raio é 4, do grande, Gzão e Rão, tá? Vamos começar pelas primeiras duas perguntas, que é a área da superfície S e o perímetro da superfície S. Então, vamos olhar a área primeiro. Essa é a planificação do cone. Então é um setor circular que, segundo o enunciado, tinha 120 graus. Como é que a gente vai calcular essa área S, que eu vou chamar de área S, fazendo o quê? Eu vou calcular a área do maior setor circular, então pinta na sua mente o setor circular grande, e vou subtrair a área do menor setor circular. Tá? Então vamos lá. Vamos calcular a área do maior setor circular, a fatia toda da pizza que você está vendo aqui. Ó, vamos começar assim. A gente sabe que a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Nesse caso, o raio é 12, certo? Então vai ficar π vezes 12 ao quadrado. Só que eu não quero a área do círculo todo que tem raio 12. Eu quero a área do setor. E esse setor tem 120 graus, que é 1/3 de 360, certo? Então eu tenho que dividir essa área por 3, que dessa forma eu estou pegando só a área do setor circular de raio 12 e ângulo central 120. Tá, só que ainda não estou com essa área vermelha, eu estou pegando tudo. Então eu vou descolorir a área pequena, eu vou subtrair a área pequena, certo? Como? Ó, a área do círculo de raio 6 seria π vezes o raio, que é 6, ao quadrado, tá? Só que, pelo mesmo motivo, o ângulo de 120 graus é só 1/3 do círculo. Então, π vezes 6 ao quadrado sobre 3, tá? Então, a área S vai ficar π por 3, que multiplica 12 ao quadrado, pondo em evidência, né, menos 6 ao quadrado. Concorda comigo que isso é uma diferença de quadrados? Então vai ficar π por 3, que multiplica fatoração da diferença de quadrados, produto da soma pela diferença. 12 com 6 é a soma, 18. 12 tira 6, que é a subtração, 6. Então isso aqui vai dar, a área S é 36 π. A área da superfície S é 36 π. Tá legal? Então essa foi a primeira parte. Vamos fazer a segunda parte aqui, ó. Eu quero o perímetro dessa região. Perceba que simples. Primeiro você precisa saber exatamente o que é o perímetro. Então eu vou dar uma pintada mais forte no que seria o perímetro. Isso, mais isso aqui, mais isso aqui. Isso é o perímetro da região S. Bom, tá claro para todo mundo que aqui é 6 e aqui também é 6, certo? Então vamos escrever para a Unesp que o perímetro da região S é, tá? 6 mais 6, tá? Depois eu tenho que somar esses dois que são arcos de circunferência. Qual que é o perímetro de uma circunferência? 2π vezes o raio. Nesse caso, dessa circunferência menor, o raio é 6. Só que, de novo, eu não quero o comprimento da circunferência toda, eu quero o comprimento desse arco de circunferência, que é causado por um ângulo de 120 graus. Então eu vou dividir por 3 de novo, porque 120 é 1/3 de 360. Tá? Então, mais esse cara, mais quem? Eu preciso somar esse agora. A gente sabe que o comprimento da circunferência é 2πr, 2π vezes 12. Só que eu também tenho que dividir por 3 pelo ângulo central ser 120, que é 1/3 do comprimento do círculo. Então vamos lá, vai ficar 12, que é o 6 mais 6, 6 por 3, 2, vezes 2, aqui ficou 4π, 12 por 3, 4 vezes 2, 8, mais 12π então. Beleza? Para ficar mais bonitinho, põe o 12 em evidência, 12 que multiplica 1 mais π. Beleza? Então, essa é a resposta da segunda parte, tá? Vamos fazer aqui a terceira parte. A terceira parte que ele pedia era o volume do tronco. Agora eu vou pedir para você, voltei, dar uma olhadinha
nesse cone planificado. Olha só, o cone, quando ele é planificado, vira um setor circular. Esse é o cone. Olha a geratriz do cone. A geratriz do cone é o raio do setor circular. Beleza? Então, vamos usar esse fato aqui. Olha o raio do setor circular, 12. É a geratriz do cone, 12. E o raio do menor pedacinho aqui é esse raio, segundo a Unesp, né? Porque ele até coloria aqui assim, ó, nessa parte de baixo, ele deixava colorido de vermelho, para ficar bem claro que esse S corresponde à planificação do tronco, tá? E essa parte é a planificação do conezinho de cima. Isso significa que a geratriz do conezinho de cima é 6, tá? Então vamos marcar aqui informações sobre o conezinho de cima. A geratriz é 6. Agora pense comigo. Se a geratriz do cone pequeno é 6 e a geratriz do cone grande é 12, e esses dois cones são semelhantes porque eles têm um plano paralelo à base do maior passando por aqui, qual que é a razão K de semelhança? A razão K é 12, que é a geratriz do grande, dividido por 6, que é a geratriz do pequeno, ou seja, a razão é 2. O que isso significa? Que todo segmento do cone grande é o dobro do segmento análogo no cone menor. Tá? Então, a geratriz do pequeno é 6, a geratriz do grande era 12, e se o raio do grande é 4, eu já concluo que o raio do pequeno, que eu vou chamar de R, é a metade de 4, que é 2. Beleza? Então, vamos lá. Eu quero chegar no volume do tronco. Lembra? Vamos fazer assim. Qual que é a razão entre o volume do cone grande e o volume do cone pequeno? Vamos lá de novo, ó. A razão era 2, a razão entre os segmentos. Então, a razão entre os volumes é 2 ao cubo, ou seja, a razão entre os volumes é 8. Tá? O que me dá que o volume do cone grande é 8 vezes o volume do cone pequeno. Então, Vzão é 8 vezes. Como isso vai me ajudar? Bom, isso vai me ajudar da seguinte forma. Nós sabemos que Vt, o volume do tronco, é o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Só que o volume do cone grande é 8 vezes, ou seja, 8 vezes menos 1 vezes, 7 vezes vezes. Então, para eu calcular o volume do tronco, basta eu calcular 7 vezes o volume do cone pequeno. Tá legal? Então, como é que eu vou calcular o volume do cone pequeno? Eu vou pedir para você vir aqui no cantinho. Ó. Volume do cone pequeno. Tá? Tudo bem? 1/3 da área da base. A área da base, π vezes R ao quadrado. Π vezes 4. E vezes quem que está faltando? A altura. Só que a altura eu vou conseguir por Pitágoras. Olha aqui, ó. Aqui é 2 e aqui é 6. Então a altura, eu vou ter que fazer Pitágoras aqui em cima rapidinho, ó. 6 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais a alturinha ao quadrado. 36 tira 2, desculpa, 36 tira 4, vai ficar 32. Raiz de 32 é raiz de 16 vezes 2, 4 raiz de 2. Tá? Então, o volume do cone pequeno é 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura dele, que é 4 raiz de 2. 1/3 de πr quadrado vezes a altura, 4 raiz de 2. Tá? Então, vamos por aqui. 7 vezes 1/3 de π r ao quadrado vezes a altura. Beleza? Então, o volume do tronco, né, que foi pedido pela Unesp, é, fazendo essa continha aqui rapidinho, 112 π raiz de 2 sobre 3 centímetros cúbicos. Tá? Lembrando que as duas áreas que eu calculei aqui estão em centímetros quadrados e o perímetro, desculpa, a área está em centímetro quadrado e o perímetro está em centímetro. Tá bom?